Olá, galera, tudo bem? Nós vamos falar hoje das leis de Newton, tá? E para falar das leis de Newton, nós precisamos falar de algumas grandezas. Essas grandezas estão relacionadas com a lei de Newton é a massa e a força, tá bom? Bom, vamos falar lá então. A massa, ela é uma grandeza escalar, certo? E no sistema internacional, é o quilograma que é representada a unidade de medida, ok? Muito importante a massa nessas leis de Newton aqui. A força, tá? Representada pela letra F, com uma setinha em cima, então significa que é uma grandeza vetorial. No sistema internacional, ela é representada pela letra N, de newtons. E as características da força, pessoal, é o módulo, a direção e o sentido. O que seria um módulo? O módulo é o valor que eu vou encontrar da força. 20 newtons, 30 newtons e assim por diante. Direção, pessoal. Direção, se ela é horizontal ou se ela é vertical ou se ela é inclinada, ok? E o sentido, pessoal, direita, esquerda, para cima, para baixo, tá? Na norte, sul, leste, oeste, esse seria o sentido, tá bom? Das minhas forças, ok? A força é um agente físico, por quê? Porque ele é capaz de produzir uma ação. E se ele produz uma ação, ele vai ter uma mudança de velocidade. Por isso que nós chamamos que a força é um agente físico. Quando eu vou aplicar uma força em deslocar um objeto, empurrar um carro, tudo isso eu estou aplicando uma força. Então, eu estou produzindo uma ação, ok? E nós temos a natureza da força. A natureza da força tem dois tipos de natureza: a força de contato e a força de campo. Bom, a força de contato, pessoal, é aquela que eu realmente encosto, tá? Que eu tenho um contato com os objetos. Então, eu preciso, necessito ter um contato para ela ser uma força de contato. Por exemplo, a força de atrito. Se eu não encostar, eu não vou saber se ele é mais áspero ou menos, tá? E eu tenho também a força de campo, que não necessitam de um contato. Um exemplo é a força gravitacional, tá? Então, eu tenho a força elétrica também, que eu posso representar como sendo uma força de campo, ok, gente? Continuando, eu vou colocar aqui um resuminho das forças. Aqui nós vamos trabalhando com força, nós trabalhamos muito com vetores. Então, é importante você relembrar um pouquinho dos vetores, tá? Então, eu tenho aqui um caixote aqui, que eu vou estar aplicando dois tipos de forças. E vocês podem perceber que elas estão na mesma direção, ok? E no mesmo sentido também. Então, se eu tenho o mesmo sentido e a mesma direção, a força resultante aqui vai ser só somar. 5 mais 4, até coloquei um exemplo aqui, 5 mais 4, 9. Simples, tá? Força resultante é a resultante das forças. Mas eu tenho que perceber se elas estão na mesma direção, se estão no mesmo sentido e tudo mais. Nesse segundo caso aqui, eu tenho duas forças que estão na mesma direção, mas em sentidos contrários. O 9 está para cá, 9 newtons está para cá, 3 newtons está para lá. Logo, a força resultante, ela vai ter o sentido da força maior, é óbvio, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou diminuir as forças. 9 menos 3, 6. Fácil até aqui, né? Tranquilíssimo. Tenho também o caso, pessoal, de uma força perpendicular. Quando eu tenho uma força perpendicular, por exemplo, alguém está puxando o caixote nessa direção e o outro está subindo com uma força aqui, puxando para cima, uma força. Aqui 4 newtons, aqui 3 newtons. Eu vou ter uma força resultante. E onde que vai estar essa força resultante? Ela vai estar aqui, certo? Então, eu vou aplicar um teorema de Pitágoras, certo? Teorema de Pitágoras, força resultante ao quadrado igual a F1 mais F2 ao quadrado. Então, eu vou ter aqui
5 newtons. Isso aqui também eu não vou me detalhar muito, que é apenas um resuminho das forças que nós vamos utilizar muito, essas forças aqui. Também tem o caso de ter uma força que não está nem perpendicular, nem oposta, nem no mesmo sentido, mas que está formando um ângulo. Então, eu uso a lei dos cossenos. Olha aí a matemática, mas ainda aqui presente aqui. Bom, a lei do cosseno tem que a força resultante ao quadrado é igual a força 1 ao quadrado mais a força 2, mais 2 vezes a força 1 vezes a força 2 vezes o cosseno do ângulo. Na maioria das vezes ele dá o cosseno. No caso aqui eu dei o valor do cosseno. Cosseno do ângulo é igual a 0,6 e apenas substitui, tá? Então, o que é interessante vocês saberem aqui? O importante é vocês entenderem qual desses casos eu vou utilizar, né? Se eu tenho um ângulo que não é 90 graus, que não é aqui 180, então eu vou usar a lei dos cossenos. Se está na mesma direção e no mesmo sentido, só soma. Se está em sentidos contrários, diminui. Se está num ângulo de 90 graus, teorema de Pitágoras. E se estiver num ângulo qualquer, lei dos cossenos, ok? Se tiver dúvida, pessoal, para o vídeo, faz o cálculo, entenda e aí continua, ok? Eu aqui vou fazendo direitinho. Bom, nós vamos agora falar das leis de Newton. Nós temos 3 leis de Newton, tá? A lei da inércia, que é a primeira lei, a segunda lei, que é a lei das forças, lei fundamental, lei fundamental, que está relacionada com a força, e eu tenho também a terceira lei, que é a ação e reação. A primeira lei de Newton é a lei da inércia, que diz o seguinte, que um corpo tem a tendência, tá? Quando nenhuma força é aplicada sobre ele, de permanecer em seu estado natural, ou seja, repouso ou movimento retilíneo uniforme. Eu tenho um exemplo aqui, ó. Se nós estamos dentro de um ônibus e o ônibus está andando, de repente age uma força no ônibus e o ônibus vai parar, mas não está agindo sobre as pessoas essa força. Então, as pessoas são o quê? Arremessadas, elas tendem a continuar no movimento em que elas estavam, ok? Mesma coisa que o cavalo tá, o amiguinho aqui estava em cima do cavalo e estava andando, estava em movimento, né? Em movimento. Quando o cavalo para, ele não foi aplicada a força sobre ele, então ele vai continuar em movimento. Ok? Da mesma forma, se ele está parado em cima do cavalo e de repente o cavalo começa a entrar em movimento, a tendência dele é ir para trás, ou seja, permanecer em repouso. Tá? Então, essa é a lei de Newton. Essa lei ela é muito importante porque é com ela que nós explicamos a questão do cinto de segurança. Ok? Então, o cinto de segurança ela veio a justificativa do cinto de segurança é devido à primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, tá? Ou seja, quando eu vou eu bato o carro, o cinto ele me segura, para eu não continuar em movimento, tá? A segunda lei, pessoal, é a lei fundamental da dinâmica, tá? Que é a segunda lei de Newton. A parte principal que nós vamos usar muito está aqui, ó. Tá? Ela está se referindo à força. A força ela é sempre proporcional à massa e à aceleração. Vamos entender aqui, então. Eu tenho um carrinho aqui que está com a mesma massa. Então, eu vou estar utilizando a mesma massa para empurrar aqui, ó. Só que eu estou aplicando forças diferentes, ok? Então, ó, aqui eu estou aplicando uma força, que é somente um menino, aqui 2 e aqui 3 pessoas aplicando a força. O que vai acontecer? Se a massa é a mesma e ele está aplicando uma força maior, ela vai ter que... O que vai aumentar? Vai aumentar a aceleração. Então, a aceleração vai ficando maior, tá bom? Então, aqui na massa constante. Nesse caso aqui, eu não considerei o atrito. Isso também é um detalhe, pessoal. Na outra aula, eu vou falar sobre o atrito. Nós temos que verificar quando eu tenho
um exercício que está falando de atrito e sem atrito, tá? Aqui no caso ele colocou sem atrito, não há atrito. No segundo item aqui, o que vai acontecer? Eu tenho a mesma força que os 3 carinhas estão empurrando, mas a minha massa mudou. Ó, aqui é um carro e aqui é um caminhão. Então, a força será a mesma. Logo, se a massa mudou, bom, tem uma massa maior aplicando a mesma força, logo o que vai ter que estar acontecendo? Eu vou ter que ter uma aceleração menor, ok? Então, é bem interessante vocês verificarem isso daí. Essa é apenas uma análise, tá? Mas o que eu vou trabalhar muito é a questão que a força é igual a massa vezes a aceleração. A terceira lei de Newton, né? Eu até brinco muito com meus alunos que eu falo assim, a terceira lei de Newton é ação e reação. Estudou, tá? A reação vai ser o quê? Passar de ano. Não estudou, a reação vai ser não passar de ano, tá? Então, toda ação há uma reação. Como? De mesmo módulo. O que é o mesmo módulo? O mesmo valor. Então, a ação e reação, ela é o seguinte, uma pessoa andando, ela aplica sobre o chão uma ação. E olha para qual sentido que tá. Olha lá, para trás. Logo, o chão aplica uma reação. E aonde que o chão aplica a reação? No próprio pé. Então, o pé, ele tanto faz a ação, como recebe a reação. Então, eu coloquei aqui, ó, o corpo que aplica a ação também recebe a reação, ok? Qual a característica? Do mesmo modo, então, o mesmo valor que o pé aplicou de força, ele vai receber de força. Mesma natureza. Ó, lembra que eu falei das naturezas lá da força, contato e campo? Então, mesmo no caso aqui, vai ser uma força de contato, porque ele está encostando. Mesma direção, porque ó, tá na mesma direção, tá na horizontal aqui, mas os sentidos são opostos. O pé aplicou para lá e logo o chão fez uma reação no sentido contrário, tá? Atuam em corpos distintos, pé e chão, aqui, e essas forças elas não se equilibram, tá? Elas não são equilíbrios, ok? Então essas são as 3 leis de Newton. Bom, para falar das 3 leis de Newton, para ter aplicações das 3 leis de Newton, eu preciso de alguns tipos de forças. Quais são eles? Eu tenho a força-peso, que é comum, tá? A força-peso, ela sempre está fazendo o ângulo de 90 graus, no sentido, a força é sempre no sentido ao centro da Terra. Então, pode ver aqui, ó, 3 casos eu coloquei num plano horizontal, onde está a força-peso, 90 graus com o solo. A parede, com a pessoa que está, alguma coisa que está sendo, colocando uma força na parede, olha onde está o sentido, para baixo, ok? Sempre 90 graus com o solo. Aqui o plano inclinado, olha onde está a força-peso, também 90 graus com o solo, tá? Então, sempre a força-peso está nesse sentido ao centro da Terra. O que é a força-peso? A força-peso são forças que os corpos são atraídos pela Terra. É a força com que nós somos atraídos para a Terra. Uma coisa bem importante é a balança, né? A balança, nós falamos errados fisicamente, que nós vamos lá medir o nosso peso, né? Na realidade, nós estamos medindo a nossa massa. E a massa, pessoal, ela é igual em qualquer lugar do nosso planeta. Mas o nosso peso é diferente, tá? Se eu for para a Lua, então eu vou ter um peso diferente da Lua do que na Terra. Por quê? Porque o peso é a massa vezes a gravidade, certo? A gravidade que nós temos aqui na Terra é 9,8, na maioria dos exercícios nós consideramos 10, mas é 9,8 é a nossa gravidade. A massa, então, digamos, é o nosso corpo, né? A substância do nosso corpo. Então, eu sei qual é a massa. Então, a massa não vai mudar, certo? Então, o peso é sempre o quê? Massa vezes a gravidade. No sistema internacional, o peso, a unidade de medida é em newtons também. Por isso que é considerado uma força
Força-peso também por causa que é newtons. Uma coisa bastante utilizada é o quilograma-força, tá? É 1 quilograma que está sendo aplicado uma força. Então, se eu pegar aqui 1 vezes 9,8, eu vou ter 9,8 newtons. Então, significa 1 quilograma-força, tá? Então, força-peso, não esqueçam disso aqui, tá? Não esqueça na hora de fazer o exercício, verificar se ele está dando o peso ou se ele está dando a massa, joia? Nós também temos a força de tração. A força de tração é a transmissão de força. Por exemplo, dois objetos aqui, o carinha, lindos meus desenhos, né, gente? O carinha e um bloquinho, tá? Essa aqui, o que está acontecendo? Não está tendo uma tração aqui. A tração aqui é nula. Por quê? Porque a transmissão é quando eu coloco uma força entre dois extremos aqui, ó. Eu tenho que estar, digamos, reagindo uma força aqui, para que haja uma tração, certo? Nesse caso aqui, ó, também, só que ele não entrou em movimento. Então, a tração aqui, ela vai estar na iminência do movimento, certo? Então, tração diferente de zero, tá? Aqui a tração é nula. Aqui eu vou ter uma tração, mas ela não entrou em movimento. Então, tem que pensar o seguinte, tem vezes que eu aplico uma força em algum objeto e ele não sai do lugar. Então, você fala, não, então não está aplicando a força? Não, está aplicando a força. Mas a força que eu estou aplicando ainda não é o suficiente para tirar o objeto do lugar. Então, eu tenho aqui, ó, um acontecimento assim. Uma tração, está sendo aplicada uma força, a tração está sendo diferente de zero, mas eu ainda não tenho. Então, ele está na eminência do movimento. E eu vou ter um valor, tá? Eu consigo determinar um valor. Mais à frente, vocês vão ver essa questão, tá? Agora, essa parte dos conceitos. E aí, eu tenho aqui, ó, em movimento, o que vai acontecer? Tanto o carinha está aplicando uma força do objeto, como o objeto também está aplicando a força. O próprio peso do objeto é uma força. Então, eu vou ter dois tipos de forças aqui. No caso, eu coloquei aqui, são inextensíveis, esses cabos que eu coloquei aqui, ó, é uma corda, tá? São inextensíveis, comprimento não se altera. Por exemplo, se eu tivesse um cabo diferente, um cabo um elástico, que ele vai se deformar, então não cabe nessa situação aqui, porque daí a questão do cabo vai ter uma influência na minha força. As massas são desprezíveis, esse cabo são insignificante, a massa dos cabos, e possuem flexibilidade. O cabo não é possível empurrar. Por exemplo, aqui, como que eu vou empurrar? Como que o carinha vai empurrar o bloco? Ele só tende a puxar. Então, aqui ele consegue puxar o bloco, tá? Então, isso aqui é só para vocês entenderem o que é força de tração. Inclusive, eu vou fazer um exercício dessa força de tração aqui a pouquinho. Tenho também a força normal, tá, pessoal? A força normal é uma força perpendicular à superfície. Agora, lembrando, o peso, ele é perpendicular lá, direto ao centro da Terra. A força normal é uma força que sempre existe quando tem contato entre os corpos, tá? Se eu tenho um contato entre dois corpos, eu tenho uma força normal. Não forma um par de ação e reação com o peso, tá? Nem sempre a força-peso tem a mesma direção da força normal. Então, aqui, ó, eu tenho a força-peso que está direcionado para o centro, tá? E eu tenho a força normal aqui, que ela está direcionada, tá? Ela está perpendicular à superfície. A superfície está aqui, ó, tá aqui a força normal. Nesse caso aqui, ó, ela está perpendicular também ao plano, mas nem sempre acontece. Então essa força normal é muito importante, tá? Eu preciso sempre determinar ela ali, ok? Aí eu tenho um exercício aqui, ó. Vamos lá então para o exercício? Os três corpos A, B e C, representados na figura a seguir, têm massas iguais a 3 quilos. Então, cada um tem 3 quilogramas de massa. Massa, tá, pessoal? O plano horizontal em que se apoiam A e B não oferecem atrito. Então, ó, sem atrito, tá? Porque eu até nem expliquei ainda sobre o atrito.
A roldana tem massa desprezível, aqui, ó. E a aceleração local da gravidade pode ser considerado 10. Então, a gravidade aqui, nesse caso, é 10 metros por segundo ao quadrado. A tração no fio que une os blocos A e B tem módulo, então ele quer saber qual é a tração aqui desse bloco, ok? Vamos pensar, eu posso analisar de formas gerais aqui as forças, tá? Eu tenho o peso do bloco A, eu tenho o peso do bloco B, eu tenho o peso do bloco C, ok? Tem os três pesos. Eu tenho também a normal do bloco A, a normal do bloco B e a normal do bloco C não tem. Por quê? Porque ela não está sobre uma superfície. Então, aqui é a tração de C, ok? Essa aqui é a tração de B. Tração de B que está fazendo em C, certo? E aqui eu também tenho uma tração de B, tá? Então, eu estou relacionando as forças. O que me interessa, pessoal? Eu quero saber essa aqui, ó, ok? Então, a primeira coisa que eu faço quando eu tenho uma situação dessa é determinar em qual sentido que está indo o meu movimento. Eu entendo que o movimento está aqui, está sendo puxado para cá, tá? Então, significa que esse peso de C é considerado o maior, é considerado, é apenas para determinar, para poder calcular. O que eu faço aqui? Pessoal, aqui eu posso ir eliminando as forças, tá? Para saber, para poder determinar a tração. Lembra que eu sempre tenho que partir que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Como que eu vou descobrir a força resultante, que é a minha tração? Aqui é uma força, é a tração. Se eu não tenho a aceleração. Então, primeiro eu vou determinar a aceleração do sistema, para depois olhar somente para esse bloco aqui, ó. Esse bloco aqui, a única força atuando, ó, essa cancelou com essa, a única força atuando aqui é a tração de A. Então, a tração de A é igual a massa vezes a aceleração. Mas eu não tenho aceleração, eu tenho a massa, mas não tenho aceleração. Qual é a aceleração desse bloco? É a aceleração do sistema. Então, eu vou olhar aqui. Bom, vamos lá. Aqui, cancelou o sistema inteiro agora. Esse cancelou com esse cancelou com esse. Só por que cancelou? Porque a força que está puxando ele é a mesma força que está puxando para cá, né? Que ele está reagindo. Então, eu tenho uma força PC. Então, a força resultante aqui é a PC, que é a soma das massas, massa 1 mais massa 2 mais massa 3, vezes a aceleração. O peso de C eu tenho. Quem que é o peso de C? É a massa de C, vezes a aceleração da gravidade, que é 10. Então, o peso de C é 30. Então, eu coloco aqui 30 é igual. Qual é a massa do sistema inteiro aqui? 3, 6, 9. 9 vezes A. Como eu quero descobrir o valor do A, eu passo 9 dividindo. Então, 30 dividido por 9 é igual a A. Como é um valor que vai dar uma dízima aí, eu não lembro se vai dar uma dízima, mas vai dar um número quebrado, eu deixo assim porque eu vou substituir aqui e de repente eu posso utilizar em forma de fração. Bom, então volta aqui. A tração de A vai ser a massa de A, agora é somente o A, que é 3, vezes a aceleração, que é quanto? 30 sobre 9, ok? Então, a tração de A, ela vai ser, eu vou simplificar, 3, 30 dividido por 3, 10 newtons. Ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham entendido, ok? Verifiquem, façam alguns exercícios, depois eu vou passar novos exercícios para vocês, ok? Joia!